Boa tarde, meus queridos alunos. Eu sou Miguel Pedro e, bom, dessa vez, como você já leu o título, nós vamos fazer a header do nosso código. E, bom, o que que vai rolar? E para começar, o que que eu vou fazer? Eu vou abandonar esse nosso, essa nossa aula Flex, ou era aula 1, não lembro, e vou criar finalmente o nosso projeto. Nosso projeto. Aqui agora com ele aberto, eu vou abrir aquela pasta que eu acabei de criar, então eu venho Open Folder. Carros, né? Carros. Projeto. Aqui, projeto. Não tem nada nela ainda. E, bom, vamos finalmente começar esse projeto. Para começar, para deixar tudo organizado, eu vou criar nossas pastas. A gente vai precisar de uma pasta HTML, a gente vai precisar de uma outra pasta para o CSS, uma outra. Eita! Ixi, Maria. Uma outra pasta para o JS, que é o nosso JavaScript, e também uma pasta de images. Certo. Essas quatro pastas que a gente vai usar durante todo o projeto e a gente vai organizar todo o nosso projeto aqui. Então, se a gente for ver agora aqui a nossa pasta, já vai estar essas quatro pastinhas criadas com nada dentro, né? Obviamente. Beleza. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser aqui no HTML, eu vou criar um arquivo, vai se chamar criar carro.html. Essa vai ser a nossa primeira página. E aqui vem aquelas mesmas coisas. Doctype, HTML. Dentro do HTML vai ter o head e o body. Beleza. No head eu vou colocar o título, title. Aqui vai ser o criar carro. E tá, agora eu vou criar também aqui no CSS o criar carro.css. Por enquanto não vai ter nada, mas eu só estou criando esse arquivo para eu já deixar a importação aqui, ó. Link real style sheet href. E agora aqui já vai ter uma pequena diferença que vocês vão ter que prestar atenção durante o projeto todo. Porque o que que rola? Quando a gente estava fazendo essa importação aqui, a gente simplesmente colocava o nome, criar carro.css. A gente fazia isso. Só que o que está rolando? Do jeito que está organizado as nossas pastas, o criar carro.css, que é esse cara aqui, ele não está na mesma pasta que o criar carro.html. Pode ver, ó, eles estão separados. E o que que a gente precisa fazer? Como a gente está no arquivo HTML, a gente primeiro tem que voltar onde as nossas pastas estão. E agora sim, a gente seleciona a pasta CSS e depois criar carro. Na prática, o que que a gente está fazendo? Deixa eu mostrar aqui, que talvez vocês entendam melhor. A gente está neste arquivo aqui. Porém, o CSS não está junto com ele. A gente não consegue fazer a importação do CSS assim. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar uns dois pontinhos e uma barra que faz o seguinte: eu tenho que voltar. Agora sim, a gente consegue acessar a pasta CSS e agora sim o criar carro.css, tá? Eu estou dando bastante atenção para isso porque pode ser que gere erros futuramente, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, criar carro.css. Neste momento ele ainda não é visível. Então aqui dois pontos barra. Agora a gente meio que voltou uma pasta para trás e a gente consegue acessar todos aquele menu de pasta. Agora aqui na pasta CSS a gente tem o nosso criar carro, tá? Dessa forma que a gente vai importar as coisas agora. Além disso, também vou importar o nosso script, que é mais ou menos assim, script source. De novo, dois pontos, porque é na pasta JS. Agora eu venho aqui JS, mas eu não criei nada, né? Deixa eu criar aqui. Criar carro.js. Beleza. Dois pontos JS, criar carro, JS. E aqui fecho o script.
Legal, importamos os dois arquivos que a gente vai precisar para essa aula. Só uma pequena modificação, eu falei que as importações vão ficar no head, mas especificamente o script, vocês vão colocar ele no final do body, tá? Ele vem aqui. A última linha do body vai ser o nosso script, tá bom? O porquê disso? Porque às vezes o nosso script ele vai querer ser executado antes do nosso HTML. Nosso HTML vai estar dentro do body. Isso pode gerar alguns erros, tá? Então, o que a gente está fazendo na prática? A gente quer que o HTML seja executado e depois o script seja executado, tá bom? Por isso que a gente tem que deixar isso aqui na última linha, tá? Beleza, depois de muita explicação, o que a gente vai fazer? Bom, se você assistiu a última aula, você já é capaz de fazer um header, né? O header proposto no projeto, que vocês vão ter que fazer, ele, ele possui duas coisas, né? Ele possui um ícone, aqui ó, criar cards ou criar carro no meu caso, ele vai possuir na header um ícone e o nome do site e um botão aqui do lado, tá? Com, com o último vídeo, você já consegue fazer isso. Colocar esses dois para a esquerda e esse aqui para a direita, você já consegue fazer isso. O que você não consegue fazer é com que a gente clique nesse botão e a gente seja redirecionado para esta tela, tá? E é isso que eu vou fazer nessa aula. Eu não vou deixar tudo mastigado e fazer isso aqui inteiro para você, tá? Porque senão você não vai estar aprendendo, você só vai estar copiando meu código e mudando algumas letras, tá? Os seus nomes, beleza? Então, dito isso, essa minha header, ela vai ter uma div e dentro dessa div vai ter um span com o texto home, né? Eu estou no criar carro, quando eu clico nesse botão, eu quero ir para home. Isso na prática fica mais ou menos assim. Vamos ver. Tá sem CSS nenhum, né? Beleza. Um textinho ali com home. Legal. Agora o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou colocar uma cor para essa header. Essa header eu vou dar uma classe já para ela. Eu vou chamar ela de cabecalho. Agora sim, criei. Agora eu venho no CSS e crio esse cabeçalho. O cabeçalho vai ter width de 100% de largura e de altura vai ter uns 60 pixels, não sei. Para a gente visualizar essa altura e largura, tem que colocar um background color, que vai ser esse doidão aqui, essa cor aqui. Vamos ver? Beleza. Já já tá um tamanho bom para uma header, tá com o zoom no 100, é mais ou menos isso que eu espero de uma header. Estou aumentando o zoom aqui, tá? Lembrando, o código de vocês, eles têm que estar funcionando não, né? Mas ele tem que estar bonito com o zoom no 100. Eu estou dando um zoom maior aqui porque às vezes fica ruim de enxergar esse texto, certo? Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu quero colocar esse botão aqui na direita. E o comando que eu vou fazer isso vai ser com o Flexbox. Só que tomem cuidado, porque se você copiar exatamente tudo que eu estou colocando, os botões seu aqui na logo que vem um ícone e o nome do site não vai funcionar. Eles vão ficar aqui, tá? Então, esse comando que eu vou estar fazendo agora é especificamente para quando a gente tem um botão e não quando a gente tem dois, que é o caso de vocês, tá? Beleza, então eu venho no cabeçalho e o que vai rolar com ele? Eu quero um display flex direction row e um justify content flex end. Isso já vai jogar ele lá para a direita. Beleza. Agora, ele está no final da linha, eu quero mexer na coluna, ou seja, no outro eixo, eu quero descer ele até o centro. Esse comando é o align items e vou colocar center. Beleza, já centralizou. Tá, beleza. Esses são os comandos que a gente precisa fazer. Agora que o botão já está no lugar dele, vamos deixar esse botão um pouco mais bonito, né? Do jeito que o, que o nosso projeto pede. Ele pede um botão azul com texto branco. Vamos tentar fazer isso. Então, quem é o nosso botão? É essa div. Então, aqui nessa div, eu vou criar uma classe que vai se chamar btn header.
E essa classe, eu venho aqui e crio ela. Como vai ser essa classe, que na verdade é um botão? Ele vai ter um background color, com uma cor, sei lá, azul. E ele vai ter, por enquanto, só isso. Só vamos ver como que tá ficando. Deixar essas duas telas abertas. Aí, ficou um azul muito forte, né? Deixa eu diminuir esse azul. Tá, não tá nada bonito. Aí, melhorou um pouquinho. Legal, só que ele tá muito pequeno. Vou colocar umas bordinhas a mais. Então, vamos mexer no tamanho dele. Width, vamos colocar uns 50 pixels. Tá, gostei. E um height de 50 pixels também. Não, ele vai virar um quadrado, né? Não, muito grande. 25. Legal, gostei. Outra coisa que eu vou fazer, se você reparar, o nosso home, ele não está no meio do botão, né? O nosso texto não está no meio do botão. E novamente, vou usar o Flexbox. Então, display, flex direction, row ou column, agora tanto faz, porque aqui no Justify Content vai ser center e o align items também vai ser center. Pronto, agora sim, o nosso texto está no meio do nosso botão. Outra coisa que eu vou fazer, se você reparar bem, aqui no nosso projeto, esse botão não é colado no final da header, né? Ele tem uma bordinha aqui, certo? E não é o nosso caso. No nosso caso, ele está bem colado. Então, eu vou arrumar isso. Aqui, esse é o nosso botão. Vou colocar uma margem right nele, de uns 30 pixels. Aí, já deu uma bordinha legal, certo? Tá ficando mais ou menos assim. Mais um comando que eu vou colocar por estética vai ser, primeiro, o border radius. Vou colocar 10 pixels. Isso aqui vai dar uma melhorada na bordinha aqui do nosso botão. Aí, ó, tá aparecendo um pouco mais um botão agora. Também vou colocar o comando cursor pointer. E agora, quando a gente passa o nosso cursor por cima, ó, ele mostra que é um botão clicável, né? Porém, ele ainda é uma div com fundo azul e com texto dentro. Ele não é clicável ainda, certo? Além disso, também vou colocar mais uma coisa aqui para a estética desse botão. Vou colocar uma sombra em volta dele. Vocês colocam o tamanho da sombra que vocês quiserem. Só vou colocar esse para vocês aprenderem esse comando. Salvei. Aí agora colocou uma bordinha. Ficou de um jeito que parece mais um botão, né? Aqui, ó. Lembrando, o meu zoom no 100 tá ficando assim. Tá ficando bem pequeno esse botão, eu sei. Mas vocês vão conseguir alterar isso sem nenhum problema. É só se aumentar o tamanho, né, mexer com, com esses valores, tá? Certo, já fizemos o nosso botão. Agora falta a gente conseguir clicar nele, né? Para a gente clicar neste indivíduo, botão, a gente vai ter que usar o JavaScript. E como que vai funcionar o JavaScript? Da mesma forma que a gente precisa de uma classe para utilizar o CSS, e aqui a gente faz o que quiser com a classe, a gente faz a mesma coisa com o JavaScript, só que dessa vez é um ID. Então aqui eu vou dar um ID com o nome btn header, mesmo nome, e esse ID vai servir para eu alterar as coisas no JavaScript, tá? Ele é quase a mesma coisa que isso aqui, quer dizer, na prática é a mesma coisa. O nome que eu estou referenciando para esse botão no CSS, eu vou usar classe. E no JavaScript é ID, tá? Esse nome aqui eu coloquei o mesmo, mas não precisa ser o mesmo, tá? Se você quiser alterar. Certo, agora vamos no JavaScript e agora sim vamos para a nossa primeira função no JavaScript. Document.getElement by ID. Aqui a gente coloca o ID que eu criei. O nome é btn header. A gente adiciona um evento de clique. Add event listener, click, vírgula, function, abre parênteses, abre chaves, enter,
E agora sim vem o nosso comando. O que eu acabei de fazer? Deixa eu explicar para vocês. Eu acabei de criar no nosso JavaScript o seguinte comando. Primeiro, capture o nosso ID btnheader, getElementById btnheader, e coloque um evento nele. Qual é o evento? Evento de clique. Quando esse evento acontecer com o ID btnheader, eu vou acionar uma função. Essa função vai ser window.location.href igual. E agora aqui vai ser a nossa outra tela que eu ainda não criei. Deixa eu só criar aqui rapidão. Home.html. Beleza. Window location href barra html barra home.html. Certo? O que esse window location faz? Ele basicamente muda de tela, tá? Resumindo, capture o ID btnheader, que é o nosso único botão. Capture este ID e adicione um evento a ele. Qual evento? De clique. Quando esse clique acontecer, execute a função que é isso daqui. Por enquanto, a nossa função é só isso. E o que essa função está fazendo? É basicamente o redirecionamento de tela. Esse window location ele muda a nossa tela para a tela home.html. Isso na prática fica mais ou menos assim. Vou clicar nesse botão e pronto, estamos na home. Deixa eu só colocar algo aqui na home. Calma aí. Ctrl V. Deixa eu apagar isso daqui. Apagar isso daqui. Aqui vai ser home, né? Home. Não é esse CSS. Não é esse JS. Só vou colocar um H1 aqui para a gente saber. Estou na home. Beleza. Vamos executar de novo. Aqui, estou no criar carro. Clico no meu botão. Estou na home. Legal? Além disso, vou só colocar mais uma coisa na nossa home para a gente voltar para a tela criar carro. Eu vou colocar um link aqui. Um href barra html criar carro e aqui voltar para criar carro. Pronto. Coloquei um link que quando eu clico nesse texto eu volto para outra tela. Então na prática está ficando mais ou menos assim. Cliquei aqui, estou na home, voltar para criar carro, voltei, tá? Com isso, você já consegue fazer sua header sem muitos problemas, tá bom? Acho que o maior impedimento era esse redirecionamento entre as telas. Esse vídeo vai ficar um pouco mais curto, mas com o conhecimento disso aqui que você acabou de ver e com o último vídeo, você já consegue fazer sua header com muita perfeição, não é mesmo? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado e falou!